Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais um PET, o PET Volume 4, que começa agora. E a nossa aula de hoje vai ser sobre arte abstrata. Gente, eu vou ler o texto e eu gostaria que vocês, por favor, me acompanhassem com o texto de vocês, ok? Para não ficar nenhum mal-entendido, para ficar fácil de entender, a gente tem que ler e compreender o texto, né? Então vamos lá. Arte abstrata. A arte abstrata é um movimento das artes plásticas que tem como característica marcante a representação das formas de maneira não real. Na arte abstrata, a representação das imagens é distanciada da realidade. Nas obras desse período, a forma de representação da realidade são menos importantes do que a capacidade da obra permitir interpretações diversas em relação a sentimentos e emoções. O movimento é considerado uma forma de oposição em relação aos movimentos da vanguarda europeia, principalmente ao realismo, tanto na pintura quanto na escultura e na gravura. Surgiu na Europa no século XIX e o pintor russo Wassily Kandinsky é considerado o primeiro representante desse movimento. Mistura a influência do movimento cubista, expressionista e futurista. O movimento também ficou conhecido como abstracionismo, arte não representacional, abstração geométrica ou arte não representacional. Ok? Características da arte abstrata. Como o abstracionismo não tem compromisso em representar a realidade, uma das suas características mais marcantes é ser um contraponto ao conceito da arte realista. Assim, as obras são mais conceituais e se afastam do que era conhecido como arte clássica. As obras podem ter elementos relacionados à emoção ou à intuição como uma forma de liberdade de expressão do artista, sem necessidade de representação de uma figura e sem comprometimento em transmitir a realidade. Em muitas obras, a representação é de um sentimento. Por ser assim, outra característica da arte abstrata é a liberdade, tanto para o artista quanto para o público, que tem liberdade para apreciar e interpretar a obra sem compromisso com a realidade. O uso de formas geométricas, linhas retas, curvas e muitas cores também é bastante presente, principalmente na pintura. As formas são mais simples e o contraste entre as cores, luzes e sombras são muito usadas. Por ter essas características irreais e distantes da realidade, a arte abstrata também permite que sejam feitas muitas interpretações diferentes sobre o sentido das obras. Tipos de arte abstrata. A arte abstrata é dividida em dois tipos diferentes, também chamados de vertentes: abstracionismo geométrico e abstracionismo informal. Abstracionismo geométrico. A arte abstrata geométrica teve uma grande influência no movimento cubista e do futurista, com o uso de formas geométricas como uma característica mais racional e dura nas representações. As linhas e as cores são usadas para representar a forma e formar figuras geométricas, igual o caso dessa pintura aqui, né? Da figura 2 aqui, que ela é totalmente geometrizada e os quadradinhos têm cores certinhas, né? Agora vamos para o outro. Abstracionismo informal. A arte abstrata informal tem características diferentes. O abstracionismo informal foi muito influenciado pelo movimento expressionista. A arte produzida nessa vertente tem como característica a presença de elementos mais sentimentais, além de mais liberdade na forma de expressão artística. Na arte abstrata informal, ao contrário do que acontece na geométrica, as cores e as formas usadas representam o universo interno das emoções, sentimentos e sensações. Aí a gente pode ver aqui nessa figura 3, olha, que parece que o artista jogou a tinta em cima da tela de forma sentimental, sabe, voraz, né? Então, esse tipo de
de obra, ela representa muito o movimento e o sentimento que o artista estava tentando expressar quando fez ela. Bom, arte abstrata no Brasil. No Brasil, a arte abstrata começou a surgir nos anos 50, principalmente pela influência dos pintores Antônio Bandeira e Cícero Dias, que depois de viverem na Europa levaram o abstracionismo para o Brasil. O movimento se firmou no país na década seguinte, principalmente a partir da realização das edições Bienal de São Paulo ao longo dos anos 60. Aqui a gente pode ver, né, essa figura que chama Primaveril, do artista Antônio Bandeiras, e aqui mostra bem, tá vendo? A tinta jogada, o fundo, né, bastante misturado. E talvez ele tenha colocado esse nome Primaveril nela, porque isso daqui parece uma representação real, mas não é, né? Então, por causa desses movimentos e das cores também, né, que representam a primavera, ele colocou esse nome. Pode ser isso, né? Daqui a figura 4 é uma obra do Cícero Dias, tá? Também é bem bonita, né? É... E agora, gente, nós vamos responder as questões, ok? Eu vou ler para vocês e na semana que vem a gente vê as respostas, tá? Mostre que você aprendeu e responda. Você conhece, já produziu ou viu alguma obra abstrata? Comente sobre as suas características com as suas palavras. Então, são duas questões em uma, né? Você conhece, já viu alguma obra abstrata? A resposta pode ser sim ou não. Agora, comente sobre as suas características com suas palavras. Então, a gente vai ler o texto novamente e vai encontrar lá o significado, né, as características do abstracionismo e colocar aqui na resposta. Questão 2. Com base no texto, explique com suas palavras o que é arte abstrata. Novamente, né, com base no texto agora, não é mais opinião. Você vai ler o texto novamente, né, pode voltar esse vídeo quando eu estou lendo e explicar o que é arte abstrata, ok? Com base no texto, mas é com suas palavras. Qual a diferença entre abstracionismo geométrico e abstracionismo informal? Tá nos dois últimos textos, né? É só ler e explicar para mim. Questão 4. Com base na leitura do texto e em seus conhecimentos, assinale a alternativa incorreta sobre arte abstrata, ok? Então, a alternativa é a incorreta. Como o abstracionismo não tem compromisso de representar a realidade, uma das suas características mais marcantes é ser um contraponto ao conceito de arte realista. Opção B. Por ter essas características irreais e distantes da realidade, a arte abstrata também permite que sejam feitas muitas interpretações diferentes sobre o sentido das obras. Alternativa C. A arte abstrata é dividida em dois tipos diferentes, também chamados de vertentes: abstracionismo clássico e abstracionismo cultural. Opção D. As obras podem ter elementos relacionados à emoção ou à intuição, como uma forma de liberdade de expressão do artista, sem necessidade de representação de uma figura e sem comprometimento em transmitir a realidade. Questão 5. Inspirados na obra de Antônio Bandeira e Cícero Dias, disponibilizadas acima, faremos uma experiência. Você deverá pegar um papel e um lápis ou utilizar o espaço abaixo. Coloque uma música apenas instrumental, feche seus olhos e deixe com que o lápis dance sobre o papel. Não abra os olhos enquanto não terminar o desenho. Ao terminar, abra seus olhos e verá um desenho abstrato informal. Agora dê cor ao seu desenho. Ok? Pessoal, como eu disse nos outros patches,
As respostas podem ser feitas no caderno, tá? Vocês não precisam ter o PET físico, ou seja, imprimir o PET. Vocês podem responder no caderno, tá? E mandar a foto para mim no grupo da gente lá no Classroom, ou então no WhatsApp, tá? Em qualquer um dos dois que vocês me mandarem, tá tudo bem. Porém, quem tem o Classroom vai me mandar no Classroom. Quem não tem, não consegue acesso, ou o celular tem algum problema, pode me mandar pelo WhatsApp, que eu estou recebendo, ok? Para essa semana é isso. Para a semana que vem eu vou trazer as respostas desse PET e o PET da próxima semana, ok?